Nós vamos conversar agora com o comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. O que há, segundo você, Reinaldo, de profundamente errado com a transferência do Sérgio Cabral do presídio do Rio para Curitiba? Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Cláudia. Eu confesso que fiquei com vergonha, mais uma vez, né, das instâncias legais do meu país ao ver o Sérgio Cabral algemado, com pés acorrentados, sendo transferido do presídio do Rio de Janeiro, chegando ao presídio em Curitiba. Vamos lá. O fascismo, já disse o Bertolucci, cineasta, começa caçando tarados. Isso não quer dizer que ele goste de tarados. Isso quer dizer apenas que, sob o pretexto de caçar e de punir aqueles que têm de ser caçados e têm de ser punidos, você não pode exagerar na aplicação da lei e do rigor da lei. Não há nenhuma necessidade, zero abaixo de zero, de Sérgio Cabral, durante essa transferência, estar algemado, mas ainda, vá lá, agora com os pés acorrentados, lembrando um detido da era medieval. Isto é ridículo, isto é agressivo, isto é uma tentativa de humilhação. O Estado democrático e de direito pune as pessoas que cometem crimes, mas o Estado democrático e de direito não humilha as pessoas que cometem crimes. Há, minha cara Cláudia, uma regra de ouro, sem exceção. O que eu vou dizer agora não tem exceção. Países que maltratam os seus presos maltratam também os cidadãos comuns. Países que tratam bem os seus presos tratam bem também os cidadãos comuns. Atenção, quando eu me refiro a tratar bem, eu estou dizendo que é tratar bem segundo os direitos de que dispõe um presidiário, que não são os mesmos do cidadão comum. E essa regra de ouro tem uma explicação. O sujeito, quando é preso, quando ele está detido, parte da sua autonomia está delegada ao Estado. A forma como o Estado vai tratar dessa autonomia vai mostrar, já que ele não tem capacidade de reação, esse preso, vai mostrar como é que esse Estado trata as pessoas comuns. Sabe, olha, o Estado que faz isso com o preso maltrata o homem comum nos postos de saúde, maltrata o homem comum nas escolas, maltrata o homem comum no trânsito. Eu pergunto a você que me ouve, você vai dizer assim, olha o Reinaldo defendendo um bandido. Não, eu nunca defendi Sérgio Cabral. Se alguém encontrar um texto meu elogiando Sérgio Cabral, flertando com Sérgio Cabral, eu paro de trabalhar. Nunca, nem quando ele era considerado o herói do Rio de Janeiro por uma emissora poderosa de televisão, eu elogiei Sérgio Cabral. Eu sempre achei Sérgio Cabral um desastre para o Rio de Janeiro. Mas na condição de presidiário, ele tem que ser bem tratado. Sabe por quê? O problema não é o policial federal, o problema não é o juiz, o problema é o guarda da esquina, como sempre se disse. Você que está aí pode ser pego, por exemplo, numa blitz de trânsito. E se o policial decide humilhá-lo, já que ele aprendeu que isso pode, não é? Atenção, quando alguém defende esse tipo de tratamento para uma pessoa como Sérgio Cabral, está pondo uma corda no próprio pescoço. É vergonhoso. Eu espero que as pessoas responsáveis por esse espetáculo dantesco sejam punidas. Elas sim. Ah, tá falando isso porque o Cabral é um preso poderoso? Não. Eu sou o autor do primeiro texto na imprensa brasileira dizendo que a esquerda só combatia a tortura de preso político, mas nunca se preocupou com a tortura de preso comum. Eu, Reinaldo Azevedo, sou contra a tortura de qualquer preso, inclusive a tortura moral, que é essa que a gente viu, vergonhosa, asquerosa, vexaminosa, que depõe contra o país. Concordo totalmente com você. Assino embaixo, Reinaldo. Reinaldo, vamos mudar de assunto. A Caixa Econômica Federal aprovou o seu novo estatuto. Mérito de quem, Reinaldo? Boa noite. Boa noite.
Boa noite, Boris, querido. Mérito do governo Temer, é uma coisa que se está esquecendo aí, né? Aí eu sei que um ou outro vai dizer, lá vem o Reinaldo falar bem do governo Temer. Eu estou falando bem, Boris, porque esse estatuto da Caixa que está sendo aprovado agora, que, por exemplo, impede a nomeação política de vice-presidentes, o que é muito bom, e aqueles que foram afastados não vão voltar, os vice-presidentes, por exemplo, terão de ser aprovados pelo Conselho, submetidos ao Banco Central. 1/4 desse conselho não pode ser de gente nem do governo, nem da própria Caixa. Haverá regras de transparência, tudo isso, Boris, está numa lei, a Lei 13.303, que foi aprovada, que foi sancionada pelo presidente Michel Temer, quando ainda interino, em junho. Né? A Dilma foi afastada em maio e em junho ele, na condição de interino, sancionou essa lei. Lei contra a qual a Dilma, presidente, lutou. Lei contra a qual sindicalistas lutaram. Então eu peço que você, que está me vendo agora, ouvindo, verifique o que é a Lei 13.303, especialmente seu artigo 8º. Se aquelas coisas forem postas em prática, haverá mais transparência nas estatais. Porque, Boris, para encerrar, você conhece o meu pensamento e talvez a gente coincida em muitos aspectos nisso. Eu, por mim, venderia todas as estatais, não haveria estatais no Brasil. Mas sei que certas estatais vão continuar aí por muito tempo, infelizmente, porque parte dos brasileiros tem uma certa paixão por aquilo que os escraviza, que é o Estado. Já que haverá estatais, que as estatais sejam submetidas a isso que se chamou Lei de Responsabilidade das Estatais. Portanto, é uma boa lei, é uma lei que sem o governo Temer não estaria aí, é uma lei que com o governo Dilma não estaria aí e as estatais estariam, portanto, sujeitas aos mesmos desastres porque passou, por exemplo, a Petrobras. Então, é um bom augúrio, é uma boa coisa isso que aconteceu. Bom fim de semana a todos. Obrigada, Reinaldo.